Fala, nação rubro-negra, sou eu, Fabrício Lopes, aqui do nosso canal Resenha Rubro-Negra, mais feliz do que nunca. O Mengão ganhou, sapecou a equipe do Cruzeiro 2-0 no Mineirão, mas olha só, nação, nem é a questão da vitória em si que me faz ficar feliz, que me faz ficar muito alegre, não. Até porque, das minhas previsões, deu certo 50%. Por quê? Porque eu previ o Atlético Mineiro segurando o Palmeiras. Aliás, eu não previ nada, eu queria, né? Foi a opinião que eu dei. Eu queria que o Atlético segurasse o Palmeiras. O Atlético segurou o Palmeiras. O Grêmio perdeu em casa para o Atlético Paranaense. Só o Bragantino que destoou ali. Eu achei que pelo Santos tá preocupado com a proximidade, né, do fim do campeonato e ele estar na zona de rebaixamento, uma das poucas equipes que nunca caiu, que o Santos ia em algum momento fazer a reviravolta. Só que o Santos não fez reviravolta nenhuma, o Bragantino venceu e segue firme na vice-colocação do Campeonato Brasileiro. Mas o Mengão ganhou, mas o Mengão ganhou, e o Mengão ganhando a gente fica feliz. Agora eu quero falar com vocês sobre pontos positivos que eu vi na equipe do Flamengo hoje. Para começo de conversa, o jogo começou com o Flamengo tendo mais posse de bola, impondo mais a posse no seu comando. Mas quem oferecia mais riscos era o Cruzeiro. O Cruzeiro oferecia muito mais perigo ao Flamengo. Tanto é que até os 30 minutos do primeiro tempo, o Rossi teve que operar 2 milagres. Um deles, então, uma coisa maravilhosa, uma pintura. Rossi é titular absoluto do Flamengo. Mesmo gostando demais do menino Matheus e reconhecendo que o Matheus fez uma boa temporada, o Rossi é muito mais goleiro que o Matheus e merece a condição de titular do Flamengo, até pela experiência que ele tem. Os reflexos do cara tá muito apurado, tá muito bem apurado, enfim. Muito bom o Rossi no gol do Flamengo. Bom, o Tite colocou o Gerson para jogar aberto pela esquerda e o Everton Ribeiro para jogar centro-direita, com liberdade para flutuar do centro para a direita. O time do Flamengo estava segurando muita bola, mas estava muito burocrático, estava errando muitos passes no meio de campo e estava dando muitos passes para trás com o Thiago Maia. O Tite, vendo que a gente não estava conseguindo produzir muito bem, ele fez a mexida. O Tite fez a mexida que, para mim, mudou todo o jogo. Tirou o Everton Ribeiro e botou o Everton centro-esquerda. E botou o Gerson para atuar pelo lado direito. Isso fez toda a diferença. O Flamengo ganhou volume de jogo porque Gerson e Bruno Henrique se anulavam ali pelo lado esquerdo. E lá no lado direito, o Gerson começou a ser útil, a produzir. Por que isso, gente? Porque o Tite conhece a carreira do atleta. O Gerson começa no Fluminense, arrebentando no Fluminense, como meia-direita, um falso ponta-direita. Aquele ponta que não tem velocidade, mas que sabe armar, que levanta a cabeça, que sabe fazer gol pelo lado direito. Aquele meia-direita, falso ponta-direita. E colocando o Gerson lá, o time cresceu. O Everton Ribeiro também começou a melhorar, porque ocupou mais a faixa do meio do que a faixa do lado esquerdo. Porque ali do lado esquerdo nós tínhamos o Ayrton Lucas, tínhamos o Bruno Henrique, e aí eu vejo algumas pessoas com algumas dúvidas assim com relação aos nossos laterais. Os nossos laterais já foram muito mais ofensivos do que são hoje. Hoje, ambos sobem menos do que subiam antigamente. Isso tem uma explicação, pessoal. Nosso time hoje joga no 4-4-2 clássico, com o Bruno Henrique aberto na esquerda e o Everton Ribeiro, no caso da partida de hoje, aberto pela direita quando ataca. Então, quando a gente ataca, o 4-4-2 ele vai virando aos pouquinhos um 4-3-3. Por que aos pouquinhos? Porque o Everton tem liberdade de abrir na ponta direita ou de fechar pelo centro. Então, dependendo da configuração de ataque, é um 4-4-2 ou um 4-3-3. Como você tem dois pontas, Bruno Henrique e Everton Ribeiro, dois jogadores fazendo função de ponta, os laterais têm mais dificuldade de penetrar. Por isso, eles ficam mais presos nas funções de laterais e não de alas. Com o Sampaoli, era extremamente impossível os nossos laterais avançarem, principalmente o Ayrton Lucas. Como é o Tite, e o Tite é muito inteligente,
o Tite consegue mostrar para o Ayrton Lucas que se o Bruno tá aberto, ele entra centralizado, ele entra para o meio da área, para dar opção para o Bruno jogar para ele. E aí, ele monta o time de forma compactada, todo mundo jogando pertinho. Muitas pessoas acham que jogar compactado é a distância do goleiro para o centroavante está curtinha. De certa forma é. Mas você também tem que encurtar a distância entre um lateral e outro. E o Tite fez isso, e o último treinador que eu me lembro tentando fazer isso no Flamengo sem conseguir foi o Domenech Torrent. O Domenech Torrent também tem esse mesmo conceito de compactar o time do goleiro ao centroavante e de um lateral ao outro, encurtando o espaço no comprimento e também na largura da equipe. Você corre menos, erra menos passes e fica mais difícil para o adversário produzir dentro de uma área extremamente fechada. Foi o que eu mais gostei. O encurtamento da distância entre os laterais, na largura do time. Isso funciona bem demais. Agora, por conta da compactação, como você quebra a compactação de uma equipe? Com jogadores velozes. Em alguns momentos, o Bruno Rodrigues do Cruzeiro recebeu lançamentos em velocidade que poderiam ter nos complicado. Só não nos complicou porque, na minha humilde opinião, tanto o Fabrício Bruno quanto o Davi Luiz fizeram uma boa partida, estavam atentos o tempo inteiro e em momento nenhum eles ficaram desprotegidos. Nem pelo Thiago, nem pelos dois laterais. E outro, Bruno Henrique, Everton Ribeiro e Gerson fizeram nesse jogo contra o Cruzeiro o que eles não faziam há anos, que era voltar para recompor. O Flamengo estava defendendo, na maioria das vezes, num 4-5-1. Até o Pedro voltou. O Pedro não era participativo, nem com o Dorival. E o Pedro voltou, procurou compor, fechar os espaços. O Flamengo defendia igual o time pequeno, o que é muito bom. Temos que defender igual o time pequeno e atacar igual o time grande que somos. Assim, a gente vai conseguir os objetivos. É claro, é o primeiro jogo do Flamengo sob o comando do Tite. O time do Cruzeiro é fraquíssimo, mas o Avaí era fraquíssimo e nos derrotou. O América era fraquinho e nos derrotou. O Maringá era fraquíssimo e nos derrotou. O América empatou, né? O Maringá, o Goiás é fraquíssimo e nós empatamos. Ou seja, durante esse ano nós temos uma vasta amostra de times fraquíssimos que acabaram empatando com a gente. Então eu gostei muito da compactação do Tite, gostei muito da leitura de jogo de Tite e o principal, os 2 gols do Flamengo foram construídos, não foram jogadas individuais. Tanto o gol do Ayrton Lucas veio de um rebate para dentro da área do zagueiro do Cruzeiro, mas depois de uma jogada criada pelo lado esquerdo com o Bruno Henrique, quanto o pênalti que o Pedro bateu também foi de uma jogada criada pela equipe rubro-negra. Então, o que mais me agrada é que a gente não viu o individualismo sobrepondo ao coletivo. Num primeiro jogo, que era importantíssimo, nós temos coletivo. E por que é importante nesse ano a gente ter coletivo? Porque a pré-temporada foi mal feita, foram apenas 13 dias contra 50 dias parados. Os jogadores não estão bem condicionados fisicamente. Quando você não está bem condicionado fisicamente, é necessário você jogar compactado e é necessário você jogar coletivamente. Porque se você joga tudo nas costas do Arrascaeta, por exemplo, que tem capacidade de individualizar um jogo, ele vai cansar porque não tem porte físico para aguentar pela má preparação dele. O mesmo vale para o Gabriel, para o Pedro, para o Bruno. Então jogar coletivamente nesse resto de certame é importantíssimo. E agora, nação, nós temos um cara que olha o jogo e sabe mexer. Gabriel, Arrascaeta e Everton Cebolinha, para mim, nada acrescentaram, é como se eles não tivessem entrado. Também não é correto dizer que o Everton Ribeiro é o titular do Tite e que o Arrascaeta é seu reserva imediato. Nem que o Gabi é o reserva imediato do Pedro. O único que dá pra gente ter certeza é o Everton Cebolinha pelo Bruno, porque o Everton Cebolinha só joga naquele setor, não joga mais em lugar nenhum. Mas o time do Flamengo hoje mostrou uma cara que dá pra gente ter esperança naquilo que vai vir a seguir. É torcer pro trabalho do Tite continuar crescendo para a gente poder ter um Flamengo melhor, terminando em condições melhores esse Campeonato Brasileiro e garantindo a vaga na Libertadores da América. Difícil ser campeão?
porque deixamos o Botafogo escapar demais e porque o Bragantino começou a voar nessa reta final. Mas dá pra gente chegar na vice-liderança, dá pra gente tentar incomodar pelo menos o Botafogo. Ou tô errado? Nação, no vídeo de amanhã eu vou falar com vocês sobre o que aconteceu hoje na reunião entre Bruno Henrique e a diretoria do Flamengo, em que pé isso tá. Também quero comentar sobre a treta Conmebol-Flamengo. Quero falar com vocês sobre vários assuntos que eu vou sentar o meu bumbum agora. Já vou começar a acionar algumas pessoas para terminar a apuração na parte da manhã e gravar o vídeo das 7. Então não esqueça, às 7 horas da manhã tem mais vídeo do Mengão. Ganhamos, nação, e ganhamos de um jeito muito bom. Olha, o Adenor vai dar certo, vai na boa. Deixa o seu like, comenta o que você achou. Para mim, o melhor jogador da partida de hoje pelo Flamengo foi o Agostinho Rossi. Claro, tivemos o Gerson jogando bem, tivemos um monte de jogador jogando bem. Mas para mim o Rossi foi fundamental, porque na hora daquelas defesas impossíveis que ele fez, se o Cruzeiro abre o placar, o jogo poderia ser completamente diferente. Mas o nome, assim, da partida, não do jogo, o nome da partida, Adenor bate o Tite. E para vocês, coloquem aí nos comentários que eu quero muito saber a opinião de vocês. Deixa o like se for possível, verifica a sua inscrição, chama seus amigos para cá e comentem. Eu preciso do seu comentário para continuar existindo, do seu like e da sua inscrição. Tamo juntos, beijo no coração, eu amo muito vocês. O Cat deu ruim pra tu!